Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Êxodo 18:3. Moisés pôs no seu nome no seu filho Gerson, porque disse, fui peregrino em terra estranha. E ao seu outro filho pôs o nome de Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Interessante que Moisés teve Gerson e Eliezer antes de ir resgatar o povo em nome de Deus para tirá-lo do Egito. E nesse tempo, Moisés já declarava, fui peregrino em terra estranha. Então ele não está falando da peregrinação no deserto. Ele está falando do tempo que viveu no Egito. Ele está falando do tempo em que esteve lá, porque Gerson é o seu primeiro filho e Eliezer o segundo. Ao primeiro filho ele põe um nome. Gerson quer dizer, fui peregrino em terra estranha. Interessante, fui, não sou mais, não estou em terra estranha. Ele disse, eu já fui. E você? Como é a sua vida após o momento em que você recebeu a Cristo no seu coração ou entregou-lhe a vida? Quais são as mudanças operadas em sua vida a partir do momento que Jesus Cristo passou a ser o seu Senhor, o seu Salvador? Qual é a história que você tem para contar? Você pode declarar, fui peregrino em terra estranha, ou ainda sou peregrino em terra estranha? O sentido aqui é sair, é uma decisão de não permanecer naquilo em que vivia. Então, é esta decisão que Cristo trouxe no nosso coração. Não sou mais aquela pessoa, eu sou uma pessoa diferente. Aí eu me lembro com você de 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu já não sou a mesma pessoa, eu fui transformado pelo poder de Deus. E aí o Eliezer, ele diz, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. O que Moisés está dizendo? O que eu estou fazendo? O Deus que eu estou servindo, eu aprendi junto ao meu pai. E ele diz, o Deus de meu pai. Seu filho pode falar ao seu respeito? Pode falar a respeito de Deus, olha, eu estou servindo ao Deus do meu pai. Eu sirvo ao mesmo Deus que o meu pai serve, ou serviu, se ele já faleceu. Então ele diz, o Deus de meu pai foi minha ajuda. O que ele fez? Me livrou da espada de Faraó. Ou seja, Faraó queria me matar e o Deus de meu pai me ajudou. Sabe o que Moisés está dizendo? Eu não escapei sozinho por conta própria. Eu tive alguém que me salvou da morte, me livrou da morte. Foi o Deus de meu pai, com o qual eu me relaciono hoje. É uma história. É algo que ele viveu. Qual é a sua história? Quais são os livramentos que você pode contabilizar e declarar, foi Deus que agiu poderosamente na minha vida desta forma? E o Moisés não apenas declarava dizendo, olha, Deus me ajudou, Deus agiu na minha... Ele colocou o nome do seu filho. Quando ele chamava o seu filho Eliezer, ele estava declarando, o Senhor me ajudou, o Senhor me livrou, o Senhor é a minha ajuda, o Senhor é o meu livramento. Já imaginou você colocar o nome do seu filho assim? Deus é minha ajuda e me livra. Qual é o nome do seu filho? Deus é minha ajuda e me livra. Isso é um estatuto perpétuo à memória, à lembrança, para não esquecer. Existem coisas tremendas, as obras de Deus que nós não podemos esquecer. Quantas pessoas esquecem? Vêm à casa de Deus, são abençoados, recebem dádivas divinas, viram de costas e vão embora, vazam e nunca mais voltam. A não ser quando aperta de novo o cinto em outra coisa ou naquela mesma coisa. E quando apertando ainda diz, poxa vida, eu pensei que Deus tinha feito. Esquecemos às vezes, ou se esquece às vezes, das grandes obras do Senhor. E Moisés disse, para que eu nunca me esqueça, coloco o nome do meu filho
exatamente daquilo que Deus operou na minha vida para ser um estatuto perpétuo na minha memória, para que eu nunca me esqueça, para que eu nunca ouse esquecer da bondade de Deus. Existe um cântico antigo que é da minha época de criança, criado na igreja. Diz assim: oh, nunca esquecerei, oh, nunca esquecerei, oh, nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Eu não me esquecerei o que Deus fez por mim. Enfim, é isso. Você tem história para contar? Você tem algo a declarar do que Deus fez na sua vida? Você tem declarado isso, escrito isso, colocado em memória? Outras pessoas sabem dos grandes feitos do Senhor na sua vida? O pessoal que trabalha com você sabe? No colégio sabe? Ah, eu tenho vergonha. Engraçado, né? Tem um monte de gente que não tem vergonha de fazer coisas que antes eram uma vergonha. E fazem. E se regalam por aquilo. E você tem vergonha de dizer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e salva e liberta e cura e leva para o céu? Tem vergonha? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que você não aprova, mas elas não têm vergonha. E muita gente que diz servir o Senhor tem vergonha de dizer porque o amigo não aprecia. Não te entendo. Jesus Cristo disse que aquele que se envergonhar dele nessa terra, também ele se envergonhará dele diante dos anjos de Deus que estão no céu. Pense nisso. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.